discussões aqui no canal, com algumas pessoas que a gente traz, sobre esse ponto. Existem muitas pessoas que não conhecem o mundo espiritual e a libertação, que eles acham prudente chegar e expulsar um demônio e ele vai sair. Só que daí, e a responsabilidade depois? Pra você deixar aquela casa vazia, a pessoa não quer, não tem um trabalho pós, e daí? Como é que funciona isso daí? Olha aí o que a Bíblia... É engraçado que a Bíblia fala em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Tá. Se alguém abrir a sua porta se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele... olha o que está acontecendo. Com ele cearei e ele. Só que tem a questão que ele entra, mas você não ceia com ele. Se você não fazer parte do processo... Porque a libertação espiritual é um processo, gente. É um processo. Esse é um processo porque a pessoa foi liberta, mas na sequência ela precisa ser submetida ao conhecimento das Escrituras para ser blindado, porque não é um momento da libertação. Acontece em um momento, mas na sequência você precisa ser colocado numa escola bíblica dominical para conhecer as Escrituras. O pastor sobre libertação espiritual precisa dar uns textos bíblicos para essa pessoa meditar, ler as Escrituras e começar a levar uma vida devocional de oração. É aí que o diabo vai chegar e vai dizer, pô, meu Deus, não tem outro jeito. O pai fala uma coisa assim, ô William, vou deixar o pai falar, que o pai fala assim, o crente tem que ser equilibrado. 100% oração e 100% espiritual. 100% oração e 100% espiritual, porque não adianta você ir lá, sai demônio, o demônio saiu, amém. E agora, o que você vai fazer depois da libertação? Porque a Bíblia fala que Jesus lá no deserto expulsou Satanás pelo conhecimento da palavra. Ou seja, a nossa vida pós-libertação, Jesus não estava endemoniado para Satanás vir. Porque foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora vou falar um negócio que os teólogos de plantão vão ficar endemoniados agora. Tem vezes que Jesus, o Espírito Santo, vai te levar para um deserto para ser tentado pelo diabo. Aí não é, deu legalidade. Não é você que deu legalidade, o Espírito Santo que vai te levar para alguns desertos. E você tem que estar preparado na palavra. Porque tem que ser equilibrado. Na verdade, pastor, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque pela misericórdia, a graça de Deus, o pastor é uma pessoa que entende muito do mundo espiritual, e isso é importante você dizer aqui, porque muito brasileiro, muito cristão brasileiro, eu fico espantado com os recados, muito cristão brasileiro não acredita em processo de libertação. Pelo poder que há no nome de... E há poder no nome de Jesus. Vai sair. Mas eles não acreditam no processo, pastor. Aí fica aquela coisa, fica aquela guerra. Você vai lá, eles Pedro acham que... andou três anos com Jesus. Três anos com Jesus. No dia em que Jesus foi para ser crucificado, a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro e falou, aparta-te de mim, Satanás. 3 anos, não é com o pastor Chudi com Zio, ele estava andando com Jesus. E ele ficou possuído por um espírito diabólico. É um processo. Eu vejo o ministério de Pedro ser levantado lá em Atos 2. Quando Pedro se levanta, depois de todo mundo ser cheio do Espírito Santo, ele fala, cidadãos da Pânfia, da Galileia, vocês aqui de Jerusalém. Isso que está acontecendo não é loucura. Esses homens estão cheios do Espírito Santo porque fala lá em Joel. Porque Joel já falou que nos últimos dias derramarei sobre vós o meu Espírito. Então a gente vê um Pedro que no início era um Pedro duvidoso. Um Pedro que recebeu uma revelação de Cristo porque Jesus chega para os discípulos. O que dizem esses homens? O que dizem? Não me importo com que todo mundo fala de mim. Não, Jesus se preocupou. Jesus olha para os discípulos. O que essa galera está falando? Os discípulos, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é tal. E vocês, quem dizem que sou? Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O mesmo Pedro lá, quando Jesus vai ser preso pelos romanos, a Bíblia vai falar que Jesus olha, Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Então a gente vê um tempo, um processo, até Pedro se tornar pastor. Lá em Atos 2, ele é apóstolo da igreja de Atos, a igreja primitiva. E a gente vê um homem sendo usado por Deus tremendamente. Tanto no conhecimento da palavra, porque a pregação de Pedro lá em Atos 2 já foi uma pregação no conhecimento. Porque o mesmo Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, expulsamos esse demônio aqui, e o demônio não estava saindo, e foi no teu nome. E Jesus fala, não, aqui é espiritual.
Lá em Atos 12 ele tinha conhecimento da palavra. Então a vida do cristão ela precisa ser equilibrada. 100% Bíblia, 100% oração. Porque a galera vê a gente expulsando demônio, orando em línguas, falando de libertação, pensa, não, agora só vou orar e tá tudo bom, vou orar. Os demônios, eles sentem o cheiro do teu conhecimento na palavra. Cara, já teve situações, meu pai que não gosta de deixar eu contar muita coisa, mas já teve situações de pastor na nossa igreja, tem um pastor lá, que na igreja, no Monte das Oliveiras, o demônio deu uma cabeçada no cara, pegou na roupa dele e toda a igreja ficou rindo do pastor porque não tinha vida no altar. Era um cara que só queria aparecer na hora da libertação. Alguns demônios vão cair, mas alguns... Existem demônios e demônios. Níveis. Existem níveis. Tem um demônio que você fala, sai! Caiu! Foi, acabou. Tem um outro que você vai ficar horas expulsando. Tô falando de horas. Não tô falando uma, duas. Tô falando horas. Então isso aqui é sobre equilíbrio. Isso, a questão do tempo de expulsação desses espíritos, tem toda uma questão que eu falo... do diagnóstico. Sabe, o que eu chamo de diagnóstico? Porque o pastor, quando for orar para alguém, sabe, com uma questão diabólica, demoníaca, profunda, não chega só para orar. Tem aqueles casos que você está numa cruzada evangelística, eu já preguei várias cruzadas evangelísticas, e está todo mundo à frente para receber a oração coletiva. Aí é uma coisa. Só que se alguém vier ter comigo, Jesus fez essa pergunta. Há quanto tempo lhe sucede isso? E a mãe e os pais tiveram que dizer, não, desde a sua meninice. E nós já sabíamos, já não conseguimos mais. Então, essa questão ajuda no diagnóstico, para você saber, porque às vezes você está entrando numa briga que ela mesma comprou para ela. Entendeu? E aí é que eu falo, mais do que buscar profecia, dom da profecia, dom de sabedoria, busca o dom de discernimento de espíritos. Porque o dom de discernimento de espíritos, ele opera, sobretudo, pastores ligados à libertação espiritual precisam, com urgência. E Paulo fala, buscai os melhores dons. Então eu posso escolher buscar o dom do Deus. Eu já oro muito a Deus para que haja o discernimento do espírito, interpretações de sonhos. Eu sou muito ligado a isso porque eu sei que há sonhos proféticos, há sonhos revelatórios, há sonhos... E nesse tema aqui, quando alguém vem para a gente orar, é preciso passar por esse processo que eu chamo do diagnóstico. Agora, William, você falava aqui uma questão que eu achei muito importante. Porque você orou para alguma pessoa e de repente aquele espírito parece que saiu, mas voltou, ou então a pessoa não cuidou. E o que acontece? Primeira coisa, João capítulo 8. Porque é bom falar com as escrituras para posicionar algumas pessoas que acham que ainda não leu a Bíblia e ele fala muita coisa de experiência. Mas deixa eu falar. João 8, 31. A Bíblia diz assim, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Aos judeus que nele creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sós meus discípulos. 32. E conhecereis, olha aí, aí ele está dizendo, se você fizer o contexto anterior, agora vamos na sequência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele está falando para quem? Para os judeus que criam nele. Não eram ímpios, eram os crentes. Onde que as pessoas tiraram da cabeça a manha de achar que crente não precisa de libertação? Vê como o diabo está a ocultar a verdade. Porque a pessoa que diz, não, você já é crente, você já é salvo, não precisa de libertação. Não! Libertação é para os crentes. Nós, os crentes, precisamos. Tem áreas na nossa vida que precisam de ajuste, que estão precisando de acertos. Isso é contínuo. Está Israel no Egito. Israel está lá na opressão. Deus disse, eles são o povo de Deus. E Deus disse, Moisés, vem cá. Eu quero libertar o meu povo. Já era dele. O povo já era dele. Mas você tem que ser o libertador. Vem cá. Joelho aqui na sarça. Ele acende a sarça e diz, Moisés, eu não falo sem fogo.
Se eu quero dar uma grande obra na sua vida, eu tenho que começar incendiando. Sempre que Deus está usando alguém, ele incendeou primeiro. Deus não fala para acender, Deus acende para falar. Meu. O que muita gente tá... onde está o problema? É que as pessoas, eles querem falar para Deus acender. E Deus. Não. Deus primeiro acende. Tem que ter algo aceso para Deus depois fazer transbordar o que ele acendeu. Uou. Tá? Tem muito pastor assim, né? No automático, que eu falei outra vez, no piloto automático o tempo inteiro. Então, o que Deus usa Moisés, acende a sarça e diz: Moisés, faz o seguinte, tira a sandália dos pés se você quer que eu continue. Moisés, peraí, e jogou as sandálias para trás. E aí, Deus, quando Moisés se aproxima sem sandálias, e a minha pergunta é: o que Deus tem com sandálias, né? Sandália nos pés. A resposta é simples. Moisés saía do Egito e ele estava carregando as sandálias. E agora Deus fala: tira as sandálias. Não tenho nada contra sandália. Eu tenho contra onde foram feitas, confeccionadas essas sandálias. Tem Egito na minha presença? Não tem jeito. Eu não vou revelar nada se você trazer o Egito aí consigo. E aí Moisés tira a sandália. Depois disso, aí está provado: eu sou o Deus de teu pai. Sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés temeu, cobriu o rosto, temeu olhar para Deus. E a Bíblia diz o quê? Vai libertar o meu povo que está no Egito, Moisés. Eu preciso de um libertador. Israel estava onde? No Egito. A igreja está onde? Está no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E a libertação é para o povo de Deus, sim. Deus quer trazer uma plena libertação, mas o diabo está ocultando isso nas academias teológicas, sabe? Academias teológicas que estão combatendo contra o ministério de libertação. E eu estou falando aqui porque tem muita gente dentro da igreja sem libertação. Há pastores que precisam de libertação. Desculpe que a minha franqueza nisso. Gente, eu tô falando e assuma com responsabilidade do que eu tô falando aqui. Tem pastor que me consulta porque querem libertação. Então, pastor Judith e outros pastores ligados à ministério de libertação, não somos suficientes para atender a demanda. Mas vou dizer uma coisa para você: nós vamos estar equipando pastores aqui no Brasil para fazerem a obra do ministério de libertação, sim. Porque esse povo que está na sua igreja, ela precisa de libertação, sim. Tem pessoas que aceitaram a Jesus, mas elas estão no processo. Eles vão libertando de um vício hoje, vão abandonar, mas tem agora aquelas amarras que eu falei, não sei se falei aqui. Não, acho que não. Foi na mentoria. Deixa eu falar na mentoria. Eu falei que o que acontece? Cuidado com pessoas que estão comendo no sono. Quando você tem um sonho, no sonho aparece alguém que te dá: come isso, come aquilo. Por isso que eu falo sempre: quando você come no sonho, o que acontece? No sono, você está dormindo e estão te dando comida e essas coisas. Das duas, uma, o que vai acontecer ali? Há demônios que entram pela comida. E outro reparo que eu sempre deixo muito claro para todo mundo, gente, sobretudo as mulheres, as senhoras, quando vão no supermercado comprar comida, compram as hortaliças, compram tudo e levam para casa a carne e o peixe, tudo para confeccionar. Não ore na mesa pronto a comer, ore na cozinha antes de confeccionar. Porque você já cozinha o problema, tá? E depois chega na mesa, pai, te demos. Agora, se você vai para um restaurante, tudo bem. Aí eles fizeram lá. É uma coisa. Agora, você comprando, você tem que consagrar agora, antes do uso. É como comprar uma peça de roupa. Você comprou, gostou daquela t-shirt, gostou da camisa, tudo bem, até aí não tem nada errado. Mas quando você chegar em casa, você já consagra Deus, em nome de Jesus, eu consagro isso. Porque eu falei que eu comprei uma camisola, uma t-shirt. Que chama camisola? Camiseta. Eu comprei uma camiseta, né? E essa camiseta era bonita, tinha uma imagem super legal. Eu disse: pendurei ali. Mas antes de eu usar, a minha esposa passou a ferro e à noite aquela imagem daquela camisola saía da camiseta. Você entendeu? Eu sou africano, não sou brasileiro, então qualquer gafe que eu cometer aqui, você já sabe. Mas o que acontece? Porque eu tô a fluir. Se eu já tô a fluir, eu já tô fluindo. Então, se eu já tô fluindo, aqui o meu amigo William já me deixou em paz. Ele já sabe que a coisa pega agora. E deixou aquilo aí acontecer. Eu pendurei ali aquela imagem, William, saía da camiseta e ela vinha me atacar de noite. Eu abri os olhos, eu vi a imagem mexendo na camiseta. Depois eu fechei o olho, mas play, isso é coisa da minha cabeça ou eu tô... Aí quando abri eu disse: pronto, tá lá, rabarra, soplerige. E eu comecei a orar em línguas.
Eu comecei a orar em línguas. Minha esposa perguntou, o que foi, amor? Não, essa camisola eu comprei, mas ela foi consagrada no mundo espiritual. E eu peguei naquela mesma madrugada. Não era barata, tá? É uma camiseta top, uma marca conhecida. Eu coloquei fogo lá fora. Joguei fogo. Nem adianta oferecer pra ninguém. Se não fez bem a você, não ofereça pra ninguém mais. Tá? Então, para de dizer, não, eu vou pegar isso, eu vou oferecer porque alguém gosta e tal. Ei! Se não fez bem a você, não vai fazer bem a mais ninguém. Então, libertação espiritual, amigo, é para os cristãos, é para o povo de Deus, sim. Nós precisamos ser plenos. E você não vai ser pleno se você não entrar no processo de libertação espiritual.